A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu estou mais um dia aqui e estou muito feliz. E eu vim trazer também uma mensagem para o seu coração. Se você que está aí, que Deus te abençoe, que Deus venha repreender todo o mal da sua vida. E hoje também Deus ele tocou no meu coração, como também o Espírito Santo também tocou. Então, assim, irmãos, eu vou falar para vocês como tudo aconteceu. E assim, antes disso, eu vou só dizer, irmãos, que tem muitas pessoas que assim falam sobre que Deus não ajuda ela financeiramente e que também Deus não dá as coisas para elas, que o mal que deu, sabe? Muitas coisas assim que são constrangedoras, que, sabe, deixou a gente muito triste, porque Deus, ele ajuda seus filhos, ele faz as coisas para sempre sustentar os cristãos, né? Aqueles que confiam nele. Só que tem muitas pessoas que falam ainda muitas coisas dele, que ele não faz, que isso, que aquilo. Mas, irmãos, que vocês não sejam influenciados por essas pessoas que não gostam da palavra de Deus, que não gostam de Deus, porque Deus, ele é o centro de tudo para o ser humano. Ele é o que nos capacita, ele é o nosso Deus, o nosso Pai, e ele também não é só um amigo, ele é mais pai, né, que amigo, porque amigo, tem muitas pessoas que acham que Deus vai passar a mão pela cabeça dela, que ele vai fazer tudo que ela quer no tempo dela. Digamos assim, eu preciso disso, preciso daquilo, então tudo no tempo dela, mas não é assim, irmãos. Deus, ele dá as coisas para os teus filhos, mas tudo no tempo dele. Então tudo tem o seu tempo, tudo acontece no determinado tempo que Deus, ele quer. Então, assim, irmãos, aconteceu comigo que, assim, eu sempre gostei de ver a live do pastor Diego Francis, né, como eu já contei para vocês em outros vídeos, e ele é uma pessoa que eu admiro muito, que eu gostei muito também, né, de participar de todas as lives, porque de uma maneira, irmãos, todos os vídeos, todas as lives traz esperança para o nosso coração, faz com que a gente seja fortalecido em Deus, e o Espírito Santo ele começa a agir mais nas nossas vidas, ele começa a mostrar o que deve ser feito sobre a nossa vida, sobre a vida daquelas pessoas que precisam de Deus. Então, assim, numa live, né, desse pastor, ele sempre falava que Deus iria, que ele iria mexer numa conta bancária. E eu sempre falei, eu creio, recebo, tomo posse, né? Porque eu sempre, irmãos, acreditei, sempre tive fé, também sempre orei para que isso acontecesse, né? Que Deus desse um sinal para mim. Porque foi alguns anos atrás que aconteceu isso, né? E também eu tava precisando. Então eu sempre pedi para Deus, né? Para que ele viesse me ajudar, para que ele viesse me provar que estava comigo, né? Então, até que um dia, irmãos, apareceu na minha conta, que eu me lembro, R$ 300. E assim, foi em uma manhã, né, que eu me lembro tinha sido num domingo, porque todo domingo eu vou pra igreja. Num sábado ou num domingo, porque nesse dia eu me lembro que eu não fui trabalhar. Mas que assim, eu até fiquei um pouco curiosa, né? Eu fiquei pensando, nossa, tipo, de quem que é esse dinheiro aqui? Porque caiu e não foi do meu serviço, não foi do FGTS, não foi nada. Então, assim, eu fui ver ali na minha conta se tinha algum registro, né? Porque geralmente
quando a pessoa envia, tipo, um dinheiro para outra pessoa, sempre aparece ali no registro, ou do que foi, né? Se foi de alguma conta, ou sei lá o quê. Então, irmão, e não tinha nada nesse registro. Eu me lembro só que tinha, era o valor que caiu. Então, nisso eu fiquei muito feliz. Eu falei, Jesus, glórias a Deus, que o Senhor venha ser glorificado, que o Senhor venha ser lembrado, porque Deus, Ele faz e Ele fala e Ele não vai deixar ninguém desamparado. A única coisa que falta nas nossas vidas, irmãos, é fé. A gente fala, ai, mas eu pedi tanto, tanto e nada aconteceu, nada acontece. Mas você tem que orar mais, irmãos. Se você orar muito para Deus, pedir, e assim, muitas vezes a nossa oração não é conforme Deus, ele age nas nossas vidas, porque a gente tá pedindo, assim, vou dar um exemplo para vocês. Né? Quando a gente vai conversar com Deus, a gente fala: ah, Deus, será que o Senhor pode fazer? Será que vai dar certo? Será que o Senhor vai ter capacidade? Então, irmãos, essa oração tem fé. Então, Deus, ele não vai se agradar dessa oração e ele também não vai responder conforme a gente quer. Então, assim, que a gente possa orar com muita fé, né? E muitas vezes, irmãos, eu também, quando eu orava, eu sempre, às vezes eu pensava, eu acho que eu vou pedir assim, dessa forma para Deus. Mas algo no meu coração, algo na minha cabeça vinha e falou: cadê a tua fé? Aí no momento que eu ouvi isso, eu já, tipo, mudei de ideia, acho que eu vou pedir, porque eu sempre peço: Senhor, faça a tua santa vontade, olha para as minhas necessidades, que o Senhor venha me ajudar, que o Senhor venha me abençoar, que todos os dias eu possa estar bem na tua presença, que eu possa ser uma filha que te agrada, não agrada só as coisas, né? Coisas assim, né? Que a gente faz pelos outros, mas que eu possa também agradar a ti, né? De uma forma sincera, humilde. E assim, irmãos, Deus, ele é uma pessoa muito humilde. Na verdade, não é uma pessoa, ele é um Deus, né? Porque ele é um homem que é muito guerreiro, então ele sempre vai estar conosco, sempre vai nos abençoar, né? E Jesus pede isso de nós, irmãos, que a gente sempre seja compadecidos, que a gente possa olhar as outras pessoas como Deus nos olhou, como Deus sempre nos olha. E assim, irmãos, que eu vou testemunhar sobre quando eu era pequena. Eu acho que eu tinha uns 7 anos, 6 anos por aí, e estava acontecendo uma festa junina na minha escola. E nisso, eu dancei, né? Coisa de criança. Eu dancei e eu gostei bastante desse dia. Só que a minha mãe, ela nunca teve condições assim, sabe, financeiras de me dar as coisas quando era pequena. Aí nessa festa junina tinha as coisas que eu queria fazer, né? Só que tudo que a pessoa fazia, se a pessoa fosse num brinquedinho, eu tinha que pagar. Se a pessoa quisesse ir comer um lanchinho, eu tinha que pagar. Então tudo, né, tinha ali que pagar. Então, a minha mãe, ela nunca teve condições, né, de pagar tudo pra mim. Então, assim, irmãos, então nesse dia eu tava, eu tava tendo um sorteio ali. Aí acho que tinha umas 300 crianças por aí, porque era muita criança e também nessa escola tinha muita gente. Então, eu digo aí que era umas 300 crianças, 400. Então, assim, irmãos,
tava tendo um sorteio de umas bicicletas. Eu acho que era umas 7 bicicletas, digamos aí. E eu nisso, eu não, na verdade, quando eu era pequena, eu não sabia ali o que iria acontecer, eu não sabia se eu iria ganhar, não tinha, né, esse discernimento, né? Então, chegou nesse sorteio que eu fechei os meus olhos assim e eu comecei a orar para Deus. Eu falei: Jesus, quero ganhar essa bicicleta. Deus me ajuda, Pai, me ajuda. E eu fiquei falando assim para Ele. E eu falei com tanta fé que eu via as pessoas ganhando, eu via as meninas da época lá ganhando suas bicicletas. E tipo assim, as bicicletas estavam acabando ali. Eu tava pensando, e eu mesmo assim não desisti, fiquei orando: Jesus, me abençoa, que o Senhor venha me dar uma bicicleta, Jesus. E eu ali, e as bicicletas acabando. E eu pensava que, né, ali a pessoa iria pensar que não iria ganhar, né? Mas mesmo assim eu fui uma criança muito esforçada, né? E mesmo assim eu comecei a orar para que Deus viesse me abençoar, para que, né? Porque, irmãos, eu era uma criança que não tinha condições, né? Que nem essas crianças que a gente vê hoje em dia que tem bicicleta, né? Que tem, tipo, várias coisas e é bonito de ver, né? Eu sempre falo que hoje em dia as coisas estão mais acessíveis, que o emprego também, né? É claro que não tem emprego muitas vezes, digamos assim, que a gente gostaria de estar, mas tem algum emprego, sim, né? A pessoa se esforça e tudo mais. Mas naquela época era um pouco difícil, assim, sabe? Principalmente na minha família, né? Mas assim, irmãos, e Deus, ele me ajudou. Ele me deu uma bicicleta quando eu tinha 7 anos. E foi uma prova de amor dele, foi uma prova que eu também tinha muita fé nele desde quando eu era pequena. E até mesmo muitas pessoas falam: ah, mas criança é criança, criança é, pede, mas pede porque é criança, sabe? As pessoas muitas vezes ficam falando isso, que, né, criança muitas vezes pedem, mas Deus não atende. E é tudo mentira, irmãos. Na verdade, Deus, ele atende desde o pequeno até o mais grande, até o mais adulto. E, e nisso, irmãos, nesses dias eu vi um testemunho de uma menina que ela tinha pegado uma colcha de feijão e ligou para Deus e falou para Deus abençoar ela para levar comida, cobertor, uma boneca. Então, isso me tocou muito, sabe? Porque são coisas extraordinárias que Deus faz, que Ele mostra, né? Que Ele sempre vai estar conosco e que a gente sempre possa ter uma fé inabalável, que nem os servos de Deus, né? Está na Bíblia, como Jesus, né? Que veio a este mundo, que veio a este mundo, né? Como em semelhança a um homem, né? Mas que era Deus também, irmãos. Então Jesus, ele era a semelhança de um homem, mas ele era Deus, né? Também. Então, que a gente venha sempre adorá-lo em espírito e em verdade, que a gente venha buscar ele mais. E hoje em dia, irmãos, a gente sabe que tem muitas pessoas que ficam falando as coisas ruins, assim, né? Isso é muito constrangedor, é uma falta de respeito, né? Eu sempre falo, irmãos, que a gente sempre tem que respeitar, né? A, a fé das pessoas, temos que respeitar a religião, né? Porque, assim, tem opiniões, irmãos, que eu sempre falo que, assim, não precisa o mundo saber sobre algumas opiniões, tipo assim, a pessoa é feia, sabe? E tem opiniões, irmãos, que a gente tem que guardar para nós mesmos, que a gente não pode ficar, assim, falando, né, em público, porque isso também deixa a pessoa, né, quem está do outro lado triste.
E também o Espírito Santo ele fica entristecido, ele fica triste porque as pessoas falam mal, né, da palavra de Deus. Então isso a gente tem que ver, as pessoas têm que começar a ver o que falam, o que ouvem, porque a gente tá no mundo, irmãos, onde, né, vocês sabem como tá, o sol tá baixando e tá ficando cada vez mais quente. Até mesmo para mim é muito dificultoso porque eu tenho rinite e eu fui no médico, né, também ver o que era essa minha rinite, mas ele falou que era apenas uma rinite. Mas a gente sabe, irmãos, que tudo que influencia ali também é as condições climáticas, que, né, é muito abafado, e esse negócio de ficar quente, daqui a pouco fica frio, fica dificultoso também para quem tem sinusite, né, rinite. Mas assim, pessoalmente, eu sempre peço proteção para Deus, sempre peço para que Ele venha me abençoar, para que Ele venha me proteger e livrar-me de todo mal. Então, irmãos, é isso que eu vim passar a mensagem para vocês, porque Deus, irmãos, Ele faz. Então, se hoje em dia eu não sei o que você está passando, se você precisa de algum valor, né, na sua conta, que em nome de Jesus eu profetizo que Deus, Ele vai te abençoar, né, conforme sua fé, Ele vai te ajudar. E na minha vida, na minha família também. Então, irmãos, que a gente também, esses dias não, foi hoje, eu vi uma moça falando assim que a gente tem que começar a profetizar na nossa vida, que a gente tem que começar a falar que vai ter um dia bom, que Deus vai abençoar, que Deus vai prosperar, que Deus vai repreender todo o mal das nossas vidas, porque, irmãos, a palavra tem poder. Então, se a palavra tem poder, que a gente venha usar essa palavra para fazer o bem, para abençoar as pessoas, para trazer esperança, para trazer a palavra de Deus. Então, seja onde você estiver, que você venha também fazer a sua parte. Irmãos, hoje eu vou deixar palavras com você, que seria Lucas 31 ao 37, que diz assim: Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-se-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinarás eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isael, tua prima, concebeu-me um filho e sua velhice, e é este o 6º mês, para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então, irmãos, aqui é uma palavra muito bonita, né, onde diz que o anjo falou com Maria que Jesus iria nascer dela, né, e que Deus iria abençoar, né, iria proteger ela. E diz aqui também porque para Deus nada é impossível. Então, até mesmo qualquer mãe, né, qualquer pessoa que quer ter mais um filho e às vezes não consegue, né, e que Deus, ele faz os milagres dele. Deus, eu vejo muitos testemunhos das pessoas, irmãos, que falam sobre milagres. Isso me deixa muito feliz e contente porque é bom a pessoa saber que Deus, ele age na vida das pessoas, que Deus ainda ele está cuidando de nós, né? Porque muitas vezes é só misericórdia de Deus, irmãos, sobre as nossas vidas. Porque a qualquer momento a gente pode passar por tribulações e Deus, ele sempre, né, busca os filhos que ele ama. E todas as pessoas ele também busca, tanto
que estão desviados, né? Todas as pessoas, né, precisam buscá-los. Então, assim, irmãos, que a gente venha cada dia mais estar perto de Jesus. Bom, irmãos, é isso. Que você seja abençoado, que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite boa e que o Espírito Santo sempre toque no seu coração para que vocês possam estar na presença dele. Até mais.